Nós vamos hoje meditar sobre o texto de Romanos, capítulo 5, versos 1 e 2. O texto diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós vamos falar aqui sobre causa e efeito. Esta é uma lei, a lei da causalidade. E a palavra causa, como os irmãos sabem, tem muitas conotações de significado. Nós temos, por exemplo, a causa do mestre. Nós temos a causa jurídica. Alguém que tem alguma causa vai à justiça. Então, assim há uma série de aplicações no sentido desta palavra causa. Aqui nós vamos aplicá-la dentro do princípio da causalidade em relação ao efeito sobre o sentido espiritual. Assim, em primeiro lugar, nós podemos dizer que a causa é o que faz com que alguma coisa exista, seja ou aconteça, e pode ser expressa por uma expressão prepositiva, a saber, por causa de. Então nós temos, por causa disso se aconteceu aquilo, não é? É muito usada essa expressão. O efeito é sempre representado como o efeito de uma causa, que pode ser necessário ou acidental. Por exemplo, nós temos, nos casos da justiça, nós podemos ter a causa que produz um efeito que seja doloso ou que seja culposo. Quando existe a intenção de realizar aquele ato por parte do que serviu como o que praticou a causa, então ele é um crime doloso. E quando ele faz por um acidente, uma situação circunstancial, então é culposo. Na justiça, o doloso tem uma penalidade e o culposo tem outra penalidade, é mais brando, porque não houve a intenção de realizar aquele ato, foi um acontecimento. Nós temos aqui o efeito é sempre representado como resultado de uma causa, que pode ser necessário ou acidental. Então pode acontecer sem que tivesse sido previsto, e pode acontecer porque sempre aquela causa produz aquele resultado. Uma mesma causa, em virtude de circunstâncias especiais, pode produzir efeitos contrários. E, em princípio, todo efeito é resultado de uma causa. É isto que se chama, na língua portuguesa, de axioma. Então, é um axioma que nós temos que, em princípio, todo efeito é resultado de uma causa. No texto de Romanos, no qual nós estamos meditando, o princípio da causa e do efeito são muito claros, porquanto a justificação que podemos alcançar é o resultado da causa fundamental, que é, sem sombra de dúvida, o Senhor Jesus Cristo. Porque quando temos fé que Ele é a razão de nossa justificação, estamos reconhecendo que Jesus cumpriu toda a justiça por nós, os pecadores, que estamos, por causa do pecado, sujeitos à condenação e à morte. Então, neste caso, nós podemos dizer que a causa é o Senhor Jesus Cristo e o efeito
é a justificação que nós recebemos de Cristo. E isto está evidenciado para os crentes em Cristo pela circunstância da existência de uma fé verdadeira. E deste modo, como resultado definitivo, está dito: temos paz com Deus. É o versículo que nós estamos lendo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos ter a salvação e a vida eterna por uma circunstância de fé apenas, mas porque o Senhor Jesus Cristo pagou o nosso pecado na cruz do Calvário. Ele cumpriu a justiça por nós. Então, ele se torna a causa, e a nossa salvação, que é resultante da justificação, porque nós nos tornamos justos aos olhos de Deus, então aí está o efeito. Em face do exposto, podemos dizer que Jesus Cristo é o efeito e a justificação que recebemos, e isto é evidenciado para os crentes em Cristo pela circunstância de uma fé verdadeira. Por que eu disse fé verdadeira? Porque a própria palavra de Deus tem dito em alguns lugares que a fé pode ser fingida. Então, neste caso, esta não seria, portanto, o efeito daquela causa que é Cristo. Mas quando nós cremos com toda a fé verdadeira, deste modo, esse resultado vai ser para nós um resultado definitivo. Aquele que creu vai estar salvo, vai ganhar a vida eterna, não haverá nenhuma dúvida. E, como está escrito, nós temos paz com Deus. Quer dizer, não vamos mais viver em conflito com Deus. Nós vamos estar vivendo segundo a sua vontade expressa nas Escrituras para a nossa maneira de viver. Jesus Cristo, no caso de nossa justificação, é o princípio da causalidade e, por via de consequência, podemos afirmar: o nosso Senhor Jesus Cristo é a causa e a justificação é o efeito. É fato importante que também podemos observar é que toda a causa exige condições sem as quais ela não atua. No caso da justificação, que é o efeito da causa que é Cristo, a condição é a fé. Sem a fé, a causa não vai produzir o seu resultado, que é a vida eterna, a justificação do pecador. Porém, o efeito implica na necessidade da causa. Sem a causa, não existe o efeito. Quando identificamos uma causa, verificamos que ela pode ter um significado individual, como no texto de Romanos 5:1. Porém, quando nós pensamos numa lei, o sentido é universal. Todos a elas estão subordinados. Então, a lei de Deus é uma lei permanente. A lei de Deus está dito na sua palavra: é a alma que pecar, esta morrerá. Então, isto é a lei. Agora, esta lei pode ser verificada, pode ser anulada por uma qualificação, por uma constante genérica, quer dizer, total, não. Mas quando se verifica sob o ponto de vista individual, ela pode ter como resultado da causa que é Cristo, que pagou o nosso pecado e nos remiu da morte na cruz. Desta maneira, individualmente, cada um pode ser salvo, cada um pode ser justificado. A justificação não é um negócio assim para todos.
que todos estejam obrigatoriamente justificados. Só são justificados aqueles que têm fé, aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador. Porque a causa pode ser aplicada individualmente, mas a lei, ela é para todos, é universal. Mas em determinados casos, como a causa aqui é Cristo, esta lei pode ter o seu resultado suspenso. E então é o que, até nos julgamentos da justiça, eles verificam se aquela causa foi uma causa real ou não, e o juiz então vai decretar, vai dar a sentença condenando ou não aquele que praticou o erro, que cometeu o crime ou qualquer outra coisa. Para exemplificar, vejamos o que vai acontecer com a lei do choque. Quando nós batemos numa pedra com um martelo, a causa é o martelo e o efeito é o aquecimento da pedra, que vai se transformar em calor, e deste modo o efeito está contido potencialmente na causa. Isto é um exemplo. Então, você bateu o martelo na pedra, aquela batida vai fazer com que produza calor, porque aquela pedra vai ficar quente pelo atrito da batida. E então é assim que vai acontecer a causa, a circunstância eventual e o resultado definitivo. Cristo é a causa, a fé é a condição e a justificação é o resultado. Então, desta maneira, nós somos salvos, somos justificados pela nossa fé por nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam que o apóstolo Paulo escreveu com muita correção, obedecendo a todos os princípios que nós podemos ter do entendimento da sabedoria humana, porque Paulo era um homem culto, tinha estudado na escola de Gamaliel e, mais do que isto, estava sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus para escrever o que escreveu, para dar aquilo que era necessário para que os crentes pudessem saber. E quando nós cremos assim, então nós vamos ter uma certeza de que quando nós cremos em Cristo nós estamos salvos. Não haverá purgatório, não haverá intercessões, não haverá transferência de obras, não haverá nada disto, porque Cristo pagou o nosso pecado, Ele cumpriu a justiça por nós, e então o resultado disto é o perdão de Deus. E Deus, quando perdoa, a palavra de Deus tem dito que Ele não se lembrará mais dos nossos pecados, porque Ele já nos justificou pela morte de Cristo na cruz do Calvário. É bom também observar que o fim está em primeiro lugar na intenção e em último na execução. Segundo o ensino bíblico, Jesus é o alfa e é o ômega. Alguns dizem ômega ou omega. É a letra grega, não é? Essa primeira e a última letra do alfabeto grego. Se nós fôssemos dizer aqui na nossa língua, seria do A até... Qual é a última letra do nosso alfabeto? Z. Seria o A e o Z, não é? A mesma coisa, mas está sendo dito lá na Bíblia com as letras do alfabeto grego. Então, o primeiro, que é o princípio, se colocou para a razão da existência do fim. E qual é essa causa que está apresentada aqui em Romanos 5:1? Está em alcançar a paz com Deus. Neste caso, em primeiro lugar está a vontade de Deus.
e o fim passa a ser a causa principal, que apresenta como a crucificação de Jesus, que passa a ser a circunstância, como o efeito, a nossa vida eterna, a justificação, que se concretizou com a causa final, que é o resultado obtido, isto é, a paz com Deus, a graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quem é a nossa esperança? É Cristo. Por que Cristo é a esperança nossa? Porque é nele que nós cremos. E a nossa fé faz com que nós possamos antecipar no nosso conhecimento aquilo que nós não estamos ainda vivendo. Então, a fé torna vivo aquilo que era a esperança. Está lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1, a definição bíblica de fé. E nós precisamos, então, ter essas definições, como a do Evangelho, a da fé, que estão claras nas Escrituras, para não darmos outras interpretações ou darmos outras conotações. Então, o que é o Evangelho, segundo a palavra de Deus no Novo Testamento registrado? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós temos aí este Evangelho que vai ser anunciado a toda criatura, que foi a vontade de Jesus, que nós, como servos de Deus, estejamos levando as vidas para que elas possam ter na causa, que é Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando morreu por nós, para que tenhamos a vida eterna, que ninguém nos tirará. Quem nos condenará? O apóstolo escreveu. Quem vai nos tirar do amor de Cristo? A altura? A profundidade? Nada, porque o resultado é um resultado definitivo, que não sofre mudança, porque a palavra de Deus é a verdade e ela não passará. Todas as coisas podem passar, mas a palavra de Deus, esta permanece. E as palavras de Jesus, que são palavras de Deus, também não passarão. Está dito nas Escrituras. Muito bem, causa e efeito. Oh, como é bom sabermos que Jesus é o nosso Salvador e dá-nos paz, quando justificados pela fé. É o bem maior que Deus por Cristo faz. Jesus é a mais sublime e doce causa que nós podemos ter da glória eterna. Eis a graça na qual estamos firmes, na esperança da glória sempre eterna. Porque Cristo morreu por nós na cruz, temos tão grande bênção sacrossanta de obtermos vida eterna por Jesus. Jesus a causa, a justificação, o efeito, que nos leva ao grande fim, a paz com Deus, com a bênção do perdão. Que o Senhor nos abençoe.